E aí, pessoal, sabe aquela sensação de que mudar o mundo é, sei lá, uma tarefa gigante, quase impossível? Bom, se isso já passou pela sua cabeça, fica aqui que essa nossa conversa de hoje é para você. A gente vai descobrir juntos uma chave para essa mudança que, olha, é surpreendente. Aliás, se você curte esse tipo de reflexão, que vai direto ao ponto e pode até virar uma chavinha aí dentro, já aproveita e se inscreve no canal, né, para não perder as próximas. A ideia central de hoje é poderosa e bem direta. A chave para transformar o mundo que está aí ao seu redor, na verdade, ela está dentro de você. Pois é, muita gente se sente exatamente assim. É quase que automático, né? A gente olha para fora e a culpa é das circunstâncias, do lugar onde a gente vive, da falta de oportunidade. Fica aquela sensação de que, poxa, o mundo foi injusto, que as peças do quebra-cabeça da vida não se encaixaram direito pra gente. Mas e se eu te disser que o ponto de partida para a mudança de verdade não tá lá fora? Pois é, a resposta para essa pergunta, que parece super complexa, pode estar numa história bem simples. Uma história que, na verdade, é uma metáfora perfeita para tudo que a gente vai conversar agora. Então, vamos lá. A história é sobre um pastor. Imagina a cena. Um dia de chuva, ele tentando, desesperado, preparar o sermão do domingo, e o filho pequeno dele, cheio de energia, correndo para lá e para cá, não deixava o pai em paz um segundo. Aí o pai teve uma ideia, um estalo. Ele pegou uma revista, achou um mapa do mundo, sabe? E rasgou o mapa em dezenas de pedacinhos. Deu pro filho e falou: "Olha, se você conseguir montar esse quebra-cabeça do mundo, eu te dou um prêmio." O pai pensou, né? Pronto, agora eu tenho paz por umas boas horas. Só que, para surpresa total dele, não deu nem 10 minutos e o menino voltou com o mapa perfeitinho, todo montado. O pai ficou chocado, né? Perguntou: "Filho, como você fez isso tão rápido?" E aí o menino revelou o segredo. Ele disse: "Ah, pai, foi fácil. Do outro lado do mapa tinha a foto de um homem. Eu consertei o homem e quando eu virei a folha, o mundo estava consertado." E é essa, gente, a grande lição que vai guiar toda a nossa conversa aqui. Para consertar o mundo, primeiro a gente precisa se consertar. Tá, legal. Então, como é que a gente começa essa jornada de se alinhar por dentro? A ferramenta principal para isso tem um nome: Atitude Mental Positiva, ou a sigla AMP. E olha, isso não é só aquele papo de pensar positivo e pronto, não. É um princípio ativo, é um catalisador de verdade para a mudança. O ponto-chave aqui, o que a gente precisa entender é que a AMP é tipo o ingrediente secreto. É o que faz todas as outras estratégias de sucesso funcionarem de verdade. Pensa só, sem ela, até os melhores planos podem ir por água abaixo. Agora, com ela, até as piores situações podem virar oportunidades. E o que é que essa tal de atitude mental positiva ativa, afinal? Bom, ela funciona como uma chave que liga a um motor, sabe? Um motor que aciona um conjunto de 17 princípios de sucesso. E o mais importante, esses princípios não foram inventados do nada. Eles foram estudados, extraídos da vida de centenas de pessoas que alcançaram o sucesso. São ferramentas super práticas, como autodisciplina, ter iniciativa, visão criativa, coisas assim. E o primeiro princípio, o mais básico de todos, o ponto de partida para qualquer conquista, é ter um objetivo bem definido. Pensa bem, sem um destino claro, qualquer caminho serve, né? E normalmente esses caminhos não levam a gente para um lugar que a gente realmente queira estar. Olha só a história do Robert Christopher, por exemplo. Ele começou com um sonho meio vago, sabe? Inspirado por um livro. A maioria de nós para por aí, no sonho. Mas ele deu o passo seguinte, o passo decisivo. Ele transformou um sonho num objetivo super específico e, vamos combinar, muito ousado, dar a volta ao mundo com só $80. Em vez de ficar só sonhando acordado, ele pegou papel e caneta e começou a planejar de verdade, pensando nos problemas que iam aparecer e já buscando soluções. E o que é simplesmente genial nisso é como tudo mudou no segundo em que ele teve essa clareza. De repente, parece que o cérebro dele começou a funcionar de um jeito diferente. Ele começou a ver oportunidades que ninguém mais via. Ele trocou as habilidades dele de fotógrafo por uma carona de avião, escreveu relatórios sobre estradas para conseguir mapas. Ele chegou a pagar uma refeição tirando foto dos cozinheiros. O objetivo, claro, aguçou a percepção dele e fez com que ele ficasse extremamente criativo. Ok, agora vamos sair um pouco dos objetivos externos e falar da batalha interna. Porque muitas vezes o maior obstáculo não é o que está lá fora. São os medos, as dúvidas que estão aqui dentro. E a história do juiz Irving Ben Cooper mostra isso de um jeito, nossa, brilhante. O Ben Cooper cresceu com um medo que paralisava ele. Ele sofria bullying todo dia, vivia num estado constante de se odiar mesmo.
A grande virada na vida dele aconteceu quando ele começou a ler livros sobre jovens heróis, sabe? Aqueles que superavam desafios enormes. Mas ele não só leu as histórias, ele internalizou aquilo. Na mente dele, ele se tornou aqueles heróis. E essa é a técnica poderosa. Quando ele se identificou com uma imagem de sucesso, no caso, os heróis dos livros, ele quebrou aquele padrão de derrota que o prendia. Aí um dia, alguma coisa mudou. Em vez de fugir de quem fazia bullying com ele enfrentou os caras. Ele não lutou como o Ben Cooper assustado de sempre. Ele lutou como o herói corajoso dos livros dele. E ele venceu. Ele mudou o mundo de fora, depois de mudar a imagem que ele tinha de si mesmo. Ok, então a gente já viu a importância de ter um objetivo e de vencer o medo. Mas e se a desvantagem for algo que parece impossível de superar? Tipo uma condição física muito grave? Bom, a próxima história é, talvez, a prova final do poder que a nossa mente tem. Essa é a história incrível do Milo Jones. Presta atenção nisso. Quando ele tinha saúde, um corpo que funcionava, ele era um fazendeiro que, olha, mal conseguia sustentar a família. Aí, uma paralisia o deixou preso numa cama. E foi aí, nesse momento, contra tudo e contra todos, que ele se tornou um milionário feliz e realizado. A pergunta óbvia é: como isso é possível? Essa frase dele resume tudo. É a virada de chave. O Milo Jones percebeu que o corpo dele podia estar paralisado, mas a mente dele estava funcionando perfeitamente, talvez até mais focada do que nunca. E ele tomou uma decisão consciente, usar o seu maior recurso, o único que realmente importava, a capacidade de pensar, de planejar, de criar. E que plano foi esse que ele criou deitado na cama? Uma simples receita de linguiça da família. Simples assim. Ele usou a mente para criar todo o plano de negócios e organizou a família para colocar em prática. O resultado? A marca John's Little Pig Sausages virou um sucesso no país inteiro. Ele provou, talvez do jeito mais dramático que existe, que a mente pode, sim, superar limitações físicas extremas. E tudo isso nos leva à fórmula principal, a ideia que conecta todas essas histórias. Se tiver uma única frase para você guardar de tudo isso que a gente conversou, que seja essa: o que a mente humana pode conceber e acreditar, a mente humana pode alcançar, com atitude mental positiva. É isso. É uma espécie de autossugestão, um jeito de se motivar que é extremamente poderoso. E às vezes, essa fórmula toda pode ser resumida numa frase ainda mais simples. Foi exatamente o que aconteceu com William Danford, um cara que construiu um império a partir de um desafio bem simples que ele ouviu quando era só um garoto e bem doente, por sinal. Foi só isso que ele ouviu. Uma professora olhou para ele e disse: "Eu te desafio." O desafio era se tornar o garoto mais saudável da escola. E essa frase, "eu te desafio", virou lema da vida inteira dele. Ele se desafiou a superar a doença. Depois se desafiou a construir uma empresa gigante. E depois se desafiou a ajudar milhares de jovens. Tudo começou com essa provocação, simples, mas com uma força absurda. E é com essa mesma provocação que a gente encerra a nossa conversa de hoje. A história do pastor lá do começo nos ensina que para mudar o mundo, a gente tem que começar por dentro. As histórias do Christopher, do Cooper, do Jones e do Danforth nos mostram o como, o passo a passo de como isso é possível. Então a única pergunta que fica no ar agora é: você vai se atrever a usar esses princípios para mudar o seu próprio mundo?